Minha melhor amiga me processou e eu vou contar pra vocês a história. Apareceu uma influenciadora que vai contar o que aconteceu com ela e com a amiga dela, que terminou em processo. A amiga processando ela. O vídeo dela viralizou e eu achei legal assistir só a parte um e vou assistir com vocês a parte 2. Vamos comentar aqui quando a amizade termina muito mal. Muito, muito mal, que pode terminar até em processo. Então, bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho, dar uma força no canal. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira. Gente, não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto pra vocês todos os dias resumos aqui do canal e meu dia a dia. Gente, eu fiz minha finalização hoje e já sequei meu cabelo no meu aquecedor. Postei no meu Instagram, vou postar a finalização amanhã. Então, pra quem quer ver finalização, os produtinhos que eu tô usando, ligado à beleza e também resumos do canal, me segue no Instagram e no TikTok. Então, bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. E essa daqui é Caroline Queiroz. Vou deixar aqui nos créditos o arroba dela, tá, gente? Quem quiser seguir. Então, arrume-se comigo enquanto ela conta a história do dia que a melhor amiga dela, processou ela. Arrume-se comigo enquanto eu conto a história de quando minha melhor amiga me processou. Essa história já tem alguns anos, foi mais ou menos no final da pandemia ali, então tem uns 5 anos, 4 anos mais ou menos, não lembro. E, enfim, essa menina, ela era minha melhor amiga mesmo, não era colega, não era amiga, não, era tipo minha melhor amiga, tipo, sei lá, 6 anos já, a gente se conhecia há muito tempo, enfim. Essa minha amiga, ela saiu um dia em um rolê e conheceu um cara que era americano. E ela ficou com ele. Se eu não me engano, ela ficou esse dia e no dia seguinte com ele. E ficou apaixonada. Não sei que mágica que esse cara fez, que ela ficou maluca por ele. E aí ele voltou lá pro país dele, né? E ela ficou totalmente maluca. Tipo, ela queria casar com o cara. Ela queria... Ai, eu não tô conseguindo arrumar a luz. Então, ela ficou maluca pelo cara. E assim, o cara não tava na mesma vibe, sabe? O cara veio pra passar férias no Brasil, sei lá, 10 dias. Pegou a brasileira, beijo, tchau. Ela não, ela tava totalmente apaixonada. E aí, numa dessas loucuras, ela viu um pacote de viagem pra Califórnia para 2 pessoas, que saía muito mais em conta do que para uma pessoa. Saía R$ 1.500 para cada uma, com avião e hotel. Porque era no final da pandemia, então tava muito barato os pacotes de viagem. Enfim, aí ela, ai, vamos comigo, não sei o quê. E assim, eu não preciso nem insistir muito, porque, enfim, amiga, a gente apoia. E porque meu sonho era ir pra Califórnia. Então, ia juntar o útil com o agradável. Então eu falei, bora, vamos, amiga. Aí a gente comprou esse pacote. Como era um pacote, a gente tinha que comprar na mesma conta ali, né? Fazer na mesma compra. E a gente conseguiu, a gente fez na minha conta do aplicativo de viagem. Só que a gente conseguiu separar a forma de pagamento. Então, cada um acabou pagando o seu, no seu cartão, tudo certo. Uma coisa muito importante é que a viagem, ela era pra daqui a um ano, né? Então a gente comprou, sei lá, em abril e ia ser em abril do outro ano. Só que ela não tinha visto. E pelo tempo, né, que ia ser da viagem, ela imaginou que daria tempo de tirar o visto. O que aconteceu? Depois de 8 meses, ela foi pra entrevista do visto. Não passou. Ai, coloquei uma luzinha assim, fica melhor, né? Enfim, e aí ela não passou no visto e foi bem complicado, porque foi uma decepção para nós duas, né? A gente tinha passado muitos meses sonhando com aquela viagem, sonhando com aquele momento, enfim. Então, a gente teve que lidar com isso, né? Depois de uns 2, 3 dias, com a cabeça um pouquinho mais no lugar, eu virei e falei, olha, então agora, né, a gente vai ter que resolver. E pra gente não precisar cancelar, que teria uma taxa de 30% de cancelamento, falei, pra gente não precisar cancelar, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a tua parte, né, e aí eu vou com a minha mãe. Como ainda não tinha o voo ainda certo, dava pra mudar o meu acompanhante. Então, eu falei, olha, como ainda dá pra mudar, eu vou com a minha mãe, eu pago pra você certinho, pra você não ficar no prejuízo, e você tira o visto e a gente vai depois. É isso. Só que aí ela falou que não. Que eu não poderia ir. Se ela não fosse, eu não podia ir na viagem. A gente discutiu, porque eu falei pra ela, né, que não fazia sentido
que se a gente precisasse cancelar, eu ia arcar com prejuízo também, do 30% do cancelamento, e que eu renovei o passaporte, porque eu tinha visto, mas meu passaporte ele ia vencer lá enfim, até a data da viagem, enfim. E que não faria sentido, por que eu cancelaria, sendo que ela que não tava com visto, encheria depois, enfim. E ela falou que ela não achava justo eu ir e ela não. Mas que se eu quisesse ir e comprar a parte dela, que eu teria que pagar 5 mil reais pra ela. Porque a parte era dela e ela ia vender por quanto ela quisesse. Então, sendo que a gente pagou 1.500 reais em cada parte. Aí ela queria superfaturar nisso. São tantas camadas, né, minhas amigas? São tantas camadas, né? Nossa, não, primeiro ponto, que mal se fala disso no vídeo, ela comentou no vídeo, mas fala-se pouco sobre isso. Cara, ficou com um cara, ficou com um gringo. O gringo já não tá mostrando muito interesse. Ficou ok, ele vazou, ele não marcou encontro. Ah, ele disse: a gente se vê por aí. Beijo. Aí ela tá querendo ir pra lá. Você vai bater na porta dele? Tipo, a sua amiga vai lá, toque, toque, oi, surpresa, mas eu não te chamei aqui, eu não quero você aqui. Aí, segundo ponto, a viagem era pro ano seguinte. O cara já não tem interesse agora. E ano que vem? Menos ainda. O que me traz pânico. Essa vergonha eu não vou passar. Eu ia negar o rolê com a amiga no momento em que eu percebesse que eu tô viajando pros Estados Unidos pra ver macho, que nem tem interesse nela. Ou seja, sinto o cheiro de uma vergonhinha vendo aí. Eu sinto o cheiro de uma vergonha que vai me perturbar por muitos anos. Aquela vergonha. Porque eu sou dessas, eu vou deitar assim na cama na hora de dormir, gente, lembra das vergonhas que eu já passei. Eu não vou acumular mais uma. O cara vendo a gente lá e a gente vai junto, né? Porque a amiga é assim. Ela não vai lá bater na porta dele sozinha. Vai comigo. Até onde eu entendi, ela ir para os Estados Unidos tá conectada, ela tá afim do cara. Ela conectou isso na história. Agora, eu não sei onde entra essa conexão, já que a viagem é daqui a um ano. Se o cara já não tem interesse agora, quem dirá um ano? Mas pode ser que na versão da amiga dela, o cara tava interessado. Ah, a gente conversava pelo WhatsApp todos os dias. Quem sabe, né, gente? Quem sabe? Porque não faz sentido eu marcar daqui a um ano a viagem pra um cara que já não tem interesse agora. Enfim, gente, se essa história aí é totalmente do jeito que ela tá falando, eu vou falar, essa amiga aí só foi ladeira abaixo, porque aí compramos as passagens por 1.500 cada um. Caramba, que barato. Não, não, não. Tá muito. Gente, por que que a gente não viajou pro mundo em 2020? Só porque a gente ficou duro? Que, pelo amor de Deus, as passagens estavam baratas nesse nível? Inacreditável. Aí ela falou, compramos 1.500 cada um a passagem. Ela não conseguiu o visto. A primeira coisa que eu pensei, quando ela disse, o cara era gringo, Estados Unidos, e queria ir pra Califórnia, eu pensei, vocês têm visto, por acaso? Porque é uma coisa muito difícil eu conseguir o visto. É difícil conseguir o visto. Você consegue, mas é muito difícil. A primeira coisa que eu pensei, elas têm visto, por acaso, pra falar, eu vou pra Califórnia ali e já volto. Porque, gente, eu pensei, com certeza elas têm visto pra estar falando assim, elas têm visto, e essa galera aí tem grana. Pra estar falando assim, tem grana. Não, não temos nem visto e nem dinheiro. Ai, gente, por favor, não tá fácil pisar nos Estados Unidos, não, tá? Tá mais difícil agora, inclusive. A gata comprou o negócio sem ter visto. A gata comprou o negócio sem ter visto. E já fala-se sobre isso. Não é para comprar passagem sem ter garantido o visto. Não fique pensando que eles vão ter dosinha de você porque você já comprou a passagem. Eles não vão ter, eles vão negar seu visto, você com passagem comprada. Ou seja, a amiga dela tava, até onde eu vi, tava com a passagem comprada e sem visto. Nossa, são tantas camadas, só vai piorando, vocês perceberam? Aí ela disse, ó, você não conseguiu, mas eu consegui, ou já tinha, então eu quero ir. Eu quero ir. Então, me vende sua passagem para eu ir com a minha mãe. Porque aí, é como ela disse, se ela desistisse da viagem, ela ia também ter prejuízo, igual a amiga. Mas se ela compra da amiga, nem a amiga tem prejuízo e nem ela. Olha como fechou redondinho. Só que a amiga tá com ciúmes porque ela vai conseguir viajar e ela não. E decidiu ferrar com a vida dela. Se você quer comprar minha passagem, então você vai gastar 5 mil. Mas se ela quiser comprar para a mãe, fora, lembra que é fora do pacote, ela vai pagar mais caro. Lembra que ela falou, 2 pessoas tá mais barato que uma em um pacote. Só que agora ela já comprou com a amiga. Então, para conseguir o da mãe, ela teria que comprar fora do pacote. Isso não é amigo. Isso não é amiga, é inimigo. Ela prefere sair no preju do que te ajudar, do que te ver você bem. Quer saber o que, que eu tô dizendo, né, gente? A menina tá indo atrás de um cara que nem tava afim dela. O que eu tô querendo dizer, né? Meu pai e minha mãe me processaram porque me sustentaram a vida toda. Gente, o meu pai me processou. Eu fico incrédulo com isso até hoje. Minha avó me processou. Eu desci tanto que cheguei no inferno. Onde é que eu tô? Gente, onde é que eu tô? Os comentários, a galera que foi processada pela própria família. Gente, vocês estão falando sério?
Vocês estão brincando? Não, isso é piada, com certeza. Vó processar? Vó nunca faria isso. Vó é aconchego, vó é amor. Vó não é uma extrajudicial em casa. Qual o motivo? A gente teve uma briga e ela inventou que eu tinha batido nela. Bastante, inclusive. Mas ela já tinha feito o mesmo com outras pessoas. E também eu tinha várias provas que era mentira. Mas normalmente, quando é acusação de bater, normalmente é uma polícia, né? Normalmente não é um processo. Ah, deixa eu mandar uma extrajudicial aqui, ó, pra uma pessoa que me bateu. Normalmente é medida protetiva, é polícia nesse caso, que já entra como crime. A mulher me mandou uma extrajudicial pra neta que bateu. O meu sogro processou meu marido, porque diz que tudo o que meu esposo construiu é do pai também. Pai processando filho, filho processando pai, vovó processando neto. Vou contar pra vocês. Já aconteceu com vocês de pai e mãe processar vocês? Me conta aqui que eu quero saber. Meu Deus, gente. Não, pode acontecer, porque tem famílias que eu sei, né? Não estamos assim, mas pô, pelo visto é muito comum de se acontecer aqui nos comentários. Vamos pra parte 2. Continuando a história de quando minha melhor amiga me processou. Eu falei pra ela que ela tava louca, que eu não ia pagar 5 mil reais sabendo que ela pagou só 1.500, que não fazia sentido. Aí ela falou que a parte era dela, ela vendia por quanto ela quisesse, enfim. E que ela queria arcar com os prejuízos que ela teve do visto, de não ter passado no visto, enfim. Só que, o que acontece? Lembra que eu falei que eu comprei o pacote pela minha conta? Então, ela não conseguia fazer nada. Ela não conseguiria cancelar, ela não conseguiria fazer absolutamente nada. Então, o que eu fiz? Depois de uma semana da gente nessa briga, eu simplesmente fiz o Pix pra ela de R$ 1.500, que era o valor que ela tinha pago, e eu mudei o acompanhante pra minha mãe. Aí eu mandei a foto pra ela, falando, olha, tá aqui o seu comprovante, você não vai mais, agora quem vai é minha mãe, e é isso, tipo, não tenho mais o que fazer, porque ela tentou até cancelar, mas já tinha passado muito tempo, enfim. E aí eu falei, olha, não te devo mais nada, tá aqui o dinheiro que você gastou, é isso. Aí eu recebi um áudio de 3 minutos dela chorando e me xingando, de tudo quanto é nome, e... Cara, é muito engraçado, porque no áudio ela me xinga de tudo, mas a coisa que mais me marcou, que eu mais lembro, é que ela falou assim, eu não entendo por que as coisas dão certo na sua vida e na minha nada dá certo. Isso me pegou muito, porque, de novo, era uma pessoa que era minha melhor amiga. Minha melhor amiga, ela sabia de tudo da minha vida. E de imaginar que eu tava com uma pessoa que tinha esse tipo de olhar e de energia pra cima de mim, da minha vida, enfim. Então, acabou que foi até um alívio, né? Saber que a gente não teria mais relação depois disso, que não teria nem como. E aí, no final do áudio, ela falava, eu vou te processar. Aí eu, processa. E aí, ela processou. Depois de um tempo, acho que foi 1 mês, 2 meses, chegou a carta em casa. Não sei se é de intimação, sei lá. Mas chegou a carta falando que eu tava sendo processada. E, assim, eu acabei que a gente tinha um advogado que era conhecido da família, então acabou que eu não gastei com isso, mas a indisposição de você ser processada, é uma merda. Que você fica, né, dá um estresse ali, mas assim, eu sabia que era uma coisa muito absurda e que a chance dela ganhar era pouquíssima, sabe? Que era mais pra me encher o saco mesmo. E dito e feito, a gente não precisou fazer audiência, só com o relato de cada uma. O juiz já disse basicamente que era uma bobagem aquilo, que não passava de briga entre amigas, onde uma ficou chateada porque não conseguiria ir viajar e que ela assumiu o risco de não conseguir a partir do momento que ela comprou o pacote para depois fazer entrevista pro visto. Então, que basicamente tava perdendo o tempo dele ali. E que eu não devia nada pra ela, importante. Enfim, então depois disso, a gente nunca mais se falou. Ficou só com esse gostinho na boca de que ela me processou e perdeu. Foi muito difícil pra mim, assim, desde o começo, porque foi o pior término que eu já tive na minha vida, sabe? Com amiga, assim, ainda mais desse jeito que foi, com processo, com advogado, pô, foi complicado. Eu demorei muito tempo pra poder voltar a, enfim, me abrir pra pessoas, pra amizade. E a lição que ficou pra mim é de que,
Cara, primeiro, ter muito cuidado de com quem eu deixo ter acesso enfim, a minha vida, a minha casa, a minha energia. Porque tem muitas pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas, né? Então é isso, pessoal. Amem muito seus amigos, mas ao mesmo tempo, ó, que você nunca sabe de onde vai vir o seu primeiro processo. Muito linda ela. Ó, gente, sabe o que acontece? É agora que ela tava falando, me fez lembrar uma situação que aconteceu comigo, mas nada demais também. Eu nunca passei por isso, nunca fui processada por amigo, glória a Deus. Não sei o futuro, não sei. É que ela falou assim que na hora da briga, a amiga olhou pra ela e disse assim: "Mas também dá tudo certo na sua vida?" Não sei qual o contexto pra ela dizer isso, mas independente do contexto, passa um incômodo, inveja, sabe, um negócio assim? Então era uma pessoa que parecia, pelo que ela está contando, parecia que tinha inveja dela. E eu lembro de um amigo, gente, que a gente teve uma discussão, porque ele estava com muitos ciúmes de um outro amigo nosso, certo? Ele estava com muitos ciúmes de um outro amigo nosso, que nós estávamos trabalhando juntos, e aí, esse amigo olhou pra mim e disse o seguinte, durante a discussão falando um monte da amizade do outro, que não sei o quê, porque eu era mais seu amigo do que o fulano, e que não sei o quê, ele acabou soltando, fulano vai acabar te processando, isso sim. Não foi igual o dela, tipo, por que que dá tudo certo na sua vida? Mas quando ele disse aquela frase, me pegou muito, porque ele desejava aquilo. Ele estava com ciúmes da outra amizade, e ele estava desejando com que eu me desse muito mal com a outra amizade, com que a outra amizade me apunhalasse. Tá vendo? Eu falei, só que a maior apunhalada que eu estava tomando era vê-lo desejando o meu mal. Outro processar também teria sido, tá? E não processou. Será que vai processar no futuro? Mas por que, amiga? Aquelas. Mas, tipo assim, não processou. Mas a maior apunhalada foi ter ouvido ele falar aquilo. Porque ele já tinha chegado num nível que ele já estava desejando o meu mal pra que tivesse razão. Eu nunca passei por essa situação de ser processada ou ouvir uma frase tão explícita assim, mas as pessoas às vezes elas soltam frases pra gente que diz muito. Muito do que elas querem, muito do que elas desejam. E cuidado que a gente também solta, viu? A gente também, a gente santa não soy. A gente tem uns negócios no coração que a boca fala, o coração tá cheio. Aí a gente fala às vezes as coisas e é o que a gente quer, é o que a gente deseja, é o que tá dentro da gente. É triste, pero verdadeiro, entendeu? E a amiga dela acabou soltando isso. Bom, o que que acontece? Eu, se eu sou o juiz, eu fico num umbral dentro da minha mente, pensando: "Meu Deus, eu me formei pra isso, pra ver essas 2 amiguinhas brigando. É pra isso que as pessoas estão se processando. É pra isso que eu me formei? Não dá, sem condições. Que processo besta. Vocês me trouxeram aqui pra isso? Vocês me trouxeram", eu pegava um papel e jogava. Toma. Aquela, nada a ver ter processado, gente. Claramente a amiga tem um negocinho com ela, e eu já falei isso pra vocês aqui no canal. Inveja, normalmente, não parte de uma pessoa que te odeia. Também pode acontecer que a pessoa já tá com raiva de você, mas muito vem de amigo. Mas por que de amigo? Porque a pessoa convive com você, vê os eu já falei isso num vídeo bem antigo nosso. A pessoa convive com você e ela vê você tem sua vida, e sua vida tem muita coisa legal, muita coisa admirável, parabéns. Você tem mãe, você tem pai, ou sei lá, você viajou, ou sei lá, você tem família, ou sei lá, você tem um sapato legal, qualquer coisa, pense qualquer coisa. E você ali conseguiu conquistar alguma coisinha, tá vivendo, é isso. Aí a pessoa é sua amiga. E ela fica feliz junto com você. Mas ela começa a passar por um momento difícil, enquanto você tá num momento melhor da sua vida. Ela começa a ficar em várias incógnitas do tipo, por que que eu tô me dando tão mal? E por que o resto do mundo tá se dando bem? Por que todo mundo tá se dando bem e menos eu? Por que fulana tá se dando bem e menos eu? Aí já começam uns negócios assim. Na primeira briga, no primeiro desentendimento ou no primeiro afastamento, esse sentimento que já estava um negocinho esquisito de se questionar por que o outro tem ou não tem, ou por que eu tô passando por isso, esse negocinho acaba perdendo a mão, perde a mão. E a pessoa, ela começa a ficar assim: agora você não é mais o amigo, agora você é o inimigo. O inimigo que se dá bem. O inimigo que não merece se dar bem. Por que que tem tudo? Mas na verdade isso já vem desde a época que vocês eram amigos e tinha um negocinho incomodando. Eu tô falando agora de inveja porque ela identificou inveja na amizade. O que bate com tudo. A amiga não querer que ela viaje, a amiga não querer facilitar pra ela a venda, a amiga depois processar ela, é tudo porque ela identificou
já sentimentos ruins na amiga. A amiga, na verdade, já tinha problema com ela, mas não rompia porque eram amigas. Agora que teve o primeiro rompimento, ela já revela tudo. É isso que eu tô falando pra você. Mas como? Sendo que as duas eram amigas? Mas é aquilo, tinha sentimentinhos, tinha coisinhas que agora que rompeu, aflora. E é por isso que eu tô falando de inveja. Outra coisa, a inveja, toma com muito cuidado com ela. Você pode estar vivendo com ela agora, amiguinhas, de mãos dadas. Normalmente, quem tá com inveja não identifica a inveja, ela não identifica. Ela não consegue enxergar a inveja. A inveja é uma coisa muito cegueira. Mas eu vou contar aqui o segredo de como identificar ela. Você olhar para o outro e dizer: ele não merece ter o que tem. E ele tem o que você não tem. Cuidado com isso. Mas, Nicole, ele realmente não merece. Ele fala mal de mim, ele me fez mal. Esquece todos esses motivos. Foca no que está acontecendo com você. Esses motivos estão te cegando. É esses motivos. Mas, na verdade, é raiva do que ele tem. E ele tem coisas que eu não tenho. Cuidado com isso. Mas eu tenho motivos. Essa pessoa me fez. Esquece esses motivos. Foca aqui, ó. Porque aí você precisa eliminar isso. Gente, muita gente sente inveja e não sabe o que está sentindo. Muita gente está definhando de inveja e não sabe que está sentindo inveja, minhas amigas. Não sabe. Não consegue identificar. Jura que tem razão. Porque fulano deu mancada comigo. Mas na verdade toda a raiva agora tá em volta do que ela tem, do que ele tem, do que ele conquistou. Gente do céu, acontece, acontece. Sentimentos complexos. Agora vamos ver os comentários, vamos ver se a gente vai visitar aqui o umbral. Tô com medo. Mas, gente, o que ela alegava no processo? Coragem dela pedir para um advogado entrar com isso. Ela alegou, aí a própria Caroline respondeu, ela alegou que eu peguei indevidamente algo dela. No caso, a parte dela no pacote. Ah, entendi. É, mas não deu em nada. Se vocês brigaram por isso, imagina se tivesse ido viajar. Pensei a mesma coisa, amiga. Pensei a mesma coisa. Se viaja, as duas quebram o pau na viagem. E se você precisar dela? Agora é o momento dela ferrar com você, né? Ainda bem que foi tu que comprou. É, porque ela conseguiu fazer o trâmite de pagar a amiga e ficar com o pacote, porque ela comprou. Porque se fosse a outra que tivesse comprado, ela não passaria. Nossa, se deu bem nessa. Se deu bem. E é isso. E aí nos comentários, muitas pessoas já foram processadas, não só por amigos, mas por família. Muito pai processando o filho porque investiu no filho e acredita que os ganhos do filho agora são dos pais. Eu vi uns 2 casos aqui nos comentários, pesado. Eles poderiam gravar vídeo sobre isso, pra gente trazer aqui no canal, né. Gente do céu, tem gente que é muito fora da casinha, cara. Tem gente que é muito. Eu sei que tem pai que processa filho, alegando que o filho tem que cuidar dele agora na velhice, algo assim. Agora, alegar que os ganhos do filho devem aí já fico assim, ó. E sei de filho que processa pai, porque processa porque o pai, se eu não me engano, ou abandonou ou fez algo que trouxe prejuízo. Enfim, gente, tem muito familiar se processando. Sabe, muito. Eu tô falando de pai com filho, eu tô falando de vovó com netinho, sabe, uns negócio pesado. Me conta se vocês já viram isso. Mas é isso, me conta aqui o que que vocês acharam da história da Caroline e se isso já aconteceu com vocês. Obrigado por terem assistido, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho e beijo.